Pocophone F2 Pro é o mais novo aparelho dessa linha da Xiaomi que ficou conhecida pelo altíssimo custo-benefício do primeiro equipamento, que chegou a entregar por um tempo o melhor desempenho por real do mercado, até mesmo por dólar. Só que dessa vez houveram algumas mudanças na estratégia e tal como a linha principal da Xiaomi, o Pocophone ficou mais caro, mais completo, mais bonito, mas muito menos flagship killer. Será que mesmo assim ele faz nome? Ou, quer dizer, faz jus ao nome do Pocophone? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. E claro, se você gostar do aparelho, eu vou deixar lá na descrição o link de onde eu comprei esse daqui. Ele ainda não está sendo vendido no mercado nacional oficialmente pela DL, os modelos também com estoque BR tão difícil de chegar e a importação é o meio mais fácil de você encontrar ele atualmente. Só lembrando que você, ao importar, que é o meio mais fácil, como eu já comentei, pode ter algumas taxas, as entregas podem ser um pouco mais longas por conta do Covid e tem que tomar os cuidados de sempre. Se precisar saber um pouco mais sobre isso, procure nos outros canais que tem guias bem legais de como importar e bora pra análise. Essa estratégia nova da Xiaomi de subir ou incrementar os seus equipamentos já começa na mesa de desenho. Isso porque é diferente do primeiro Pocophone, que era um aparelho único, criado e distribuído em todo o globo como o Pocophone F1. O F2 Pro é na verdade um rebranding do K30 Pro, sucessor do K20 Pro, conhecido por aqui como Mi 9T Pro. Muito Pro na vida. Isso faz diferença porque o K30 Pro ele não foi feito para ser um modelo super potente e barato igual ao F1, que cortou custos em tudo que dava para conseguir fazer sentido no preço super baixo que era praticado. Isso pode soar como um problema porque inevitavelmente deixa o aparelho mais caro, mas também tem o seu lado bom. Para começar, o Poco F2 Pro não é todo de plástico, a sua traseira é de vidro e a armação é de alumínio, garantindo um look realmente premium para ele, de topo de linha, e que também é mais protegido contra arranhões e amassados. Ainda assim, a capinha continua essencial e felizmente ela é bem rígida e resistente, o que acaba sendo outro ponto onde não houve economia. Lá na época do primeiro Pocophone, esse era um acessório que era de baixa qualidade, era bem molenga, do tipo que fica amarelado e que perde o encaixe com pouco tempo. Meu pai, aliás, ficou com o Pocophone e a gente comprou uma capinha à parte para ele por conta disso. Voltando para a traseira do aparelho, o Poco F2, na minha opinião, tem o módulo de câmera menos feia dessa última geração de cooktops. Eu sei que nem todo mundo vai gostar, mas por ser circular eu achei mais futurístico, até mais harmonioso do que uma peça de dominó gigante no canto do aparelho, parece mais equilibrado. Mas é na parte frontal que a herança do Mi 9T fica clara, pois ele busca ter uma frente quase 100% de tela, sem nenhum detalhe ou entalhe para atrapalhar, e para isso ele opta pela câmera pop-up em vez de um entalhe ou do furo. Toda vez que ela é acionada, rola também um show de luzes e efeitos sonoros, que dá todo aquele charme bem de Xiaomi mesmo pro processo e que eu acho legal. Além disso, a câmera pop-up também serve para liberar, desbloquear o celular, subindo e descendo bem rápido quando você desliza o dedo na tela. O desbloqueio funciona até que bem no escuro e o tempo para liberar parece ser menor do que no caso do Mi 9T, apesar de ainda parecer que demora mais do que o necessário para recolher. Para falar a verdade, eu acho que essa nem é a melhor opção, já que você também tem a opção de desbloqueio por digitais com um sensor por baixo da tela. Ainda não é a mesma coisa do que um sensor físico e talvez nunca será, só que foram raras vezes que esse aparelho aqui errou a leitura enquanto eu estava com ele. Só lembrando que esse leitor aqui ele é um pouquinho para cima do que eu gostaria, um pouco para cima do que outros modelos, então você pode sentir um pouco dessa diferença. Agora, sempre que a gente fala de smartphones pop-up, muita gente levanta dúvidas sobre a durabilidade do mecanismo. No entanto, nesses quase 2 anos de existência, a gente vê que danos específicos a essa peça não foram tão recorrentes assim para justificar um excesso de preocupação. Isso não quer dizer que elas não ocorreram, mas eles são mais raros do que o esperado e o conserto é relativamente simples e barato. Mais fácil do que a gente esperava. O problema por aqui é que, como estamos falando de um aparelho importado que ainda não é comercializado de forma oficial pela DL no Brasil, pode ser que o conserto não seja tão fácil assim. Talvez até seja difícil você encontrar uma assistência técnica na sua cidade que faça isso, ou a peça por si só. Então, de novo, apesar de ser difícil, é importante você levar esse risco extra em consideração. Pessoalmente, eu acho que é super de boa trazer um aparelho desse pra cá, caso você queira importar, e se você sabe que você não deixa o celular cair,
vai na fé. Agora, se você sempre deixa seu celular cair por aí, não pega ele. O TT, olha, ele ainda utiliza o OnePlus 7 Pro como aparelho principal, já vai dar quase um ano e tá tudo certo. Isso porque todo aparelho que chega de fora carrega esse risco de falta de assistência técnica. E no final do dia, os outros perigos são maiores do que a chance de uma pane no motorzinho. O TT, que escreveu esse roteiro, disse que por experiência vale muito a pena um celular que utiliza a câmera pop-up, pois, utilizando as palavras dele, os benefícios são viciantes, meu. Não, essa não é a voz dele. Mas a ideia era essa. Além de fazer o maior sucesso, sempre que você mostra o seu celular pra alguém, todo mundo fica tipo, nossa, a tela sem obstruções é muito boa pra consumir todo tipo de conteúdo, principalmente quando o painel é esse Super AMOLED de ótima qualidade. Essa, aliás, é outra evolução perante o Pocophone F1, que cortava custos ao optar por um LCD que era bem fraquinho. Geralmente, quem prefere o LCD cita como motivo as cores muito saturadas do AMOLED, só que aqui você tem ampla possibilidade de customização, podendo deixar essas cores mais neutras ou ainda mais intensas, de acordo com o seu gosto, praticamente eliminando o ponto negativo que ela costumava ter na época do primeiro Pocophone. De lá pra cá, as telas cresceram também e o Poco F2 chega em 6.67 polegadas e com proporção 20:9. A resolução continua Full HD e tecnicamente ele vai ter menos pixels por polegada que o Mi 9T e que o F1, só que é uma diferença tão pequena que não chega a ser um problema. Você não vai conseguir enxergar os pixels individuais e as fontes e ícones têm ótima resolução porque o painel como um todo tá super legal. Para fechar essa parte externa, a única saída de som fica na parte inferior do aparelho, e ele até que tem um volume legal, mas a definição é bem limitada. Até por ser um modelo que é baseado no Redmi, ele traz a entrada de fone de ouvido que fica na parte de cima do aparelho. Se fosse um Xiaomi, ou até mesmo se fosse um Pocophone real, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. É um detalhe pequeno, mas se o aparelho estiver no seu bolso, essa entrada superior vai ser muito boa para você não acionar a câmera pop-up, ao contrário, ele bater no seu bolso, enfim. Faz todo sentido câmera pop-up com saída de fone de ouvido na parte de cima, tá? Pra falar a verdade, eu nem sei se a Xiaomi pensou nisso, mas se sim, foi algo bem útil. Como é esperado de um Pocophone, o Poco F2 Pro traz o mais rápido chipset do momento, que é o Snapdragon 865. Em questão de memórias, o F2 Pro começa em 128 GB de armazenamento com a velocidade um pouquinho mais lerda e 6 GB de RAM, mas não passa dos 256 com 8 GB de RAM, ficando praticamente igual ao F1, só com uma opção a menos. De qualquer forma, se jogar o que te interessa, com certeza você não vai ter nenhum problema nessa frente, podendo até se arriscar com um emulador se desejar. Porém, tirando alguns casos mais extremos, grande parte dos jogos rodam no F2 da mesma forma que rodam no F1, mesmo ganhando bastante velocidade no seu processador e, claro, algumas configurações a mais de resolução. A usabilidade do Snapdragon 865 não mudou tanto quando comparado com o 845, fazendo com que não haja tanta vantagem assim em atualizar o seu modelo se você tiver um F1 e se você só deseja jogar. Isso pode explicar também porque a Xiaomi demorou tanto para chamar outro aparelho de Pocophone, e agora que finalmente aconteceu, as evoluções são em outros campos e não apenas em desempenho. Por outro lado, você consegue jogar no F1, no F2, tudo a mesma coisa, mas no F2 Pro você vai jogar por mais tempo. Tudo isso graças à bateria de 4.700 mAh, que está muito bem otimizada. Uma hora jogando Call of Duty, por exemplo, com brilho no máximo, gastou apenas 15% da carga. No Asphalt 9, esse valor não passou de 12%, e gravando o consumo foi de 16,8%, que são valores muito bons e que garantem que você possa jogar um pouco longe da tomada e ainda chegar em casa com carga sobrando. Na hora que você finalmente precisar carregar, você só vai precisar de pouco mais de uma hora para chegar de 0 a 100%, o que é uma marca incrível. O Poco F2 Pro ele não tem carregamento sem fio, muito menos carregamento reverso, igual outros aparelhos topos de linha têm. Porém, a sua boa performance de bateria mais do que compensa qualquer uma dessas falhas que ele venha a ter, e até o coloca à frente de alguns outros modelos se você valoriza bastante um equipamento que chegue com apenas uma carga no final do dia, e claro, com um preço muito melhor do que outros topo de linha. Eu tô falando de você, S20 Ultra. Parte disso também é responsabilidade do sistema do F2 Pro, que inclusive é uma semelhança boa que ele tem com a sua versão passada, pois os Pocophones utilizam um launcher específico, que é o Poco Launcher, não o Muito Launcher. Não,
Eu tinha que fazer isso. Essa interface é, de certa forma, uma MIUI mais parecida com o Android padrão, com uma gaveta de aplicativos, mais customizações e alguns outros detalhes bem pequenos aqui ou ali, além de, claro, o modo Game Turbo, que não poderia ficar de fora. Ela deixa a experiência com o Pocophone um pouco diferente dos outros aparelhos da Xiaomi, o que pra mim ajuda a definir esse aparelho como um verdadeiro Poco. Mas apesar dos rankings dos testes de benchmark colocarem esse modelo aqui na frente de outros equipamentos com o Snapdragon 865, no dia a dia eu não senti ela muito mais fluida ou muito mais rápida, graças à boa otimização que a MIUI tradicional já tinha, que evoluiu bastante e continua evoluindo desde o F1. Também não sabemos ainda se isso ou se qualquer outra coisa vai mudar com o lançamento da MIUI 12 ou do próprio Android 11. Esperamos então que o Poco Launcher continue igual ou mais rápido, mas como ele pode demorar mais do que outros aparelhos da Xiaomi para receber a atualização, por se tratar de uma interface tão específica, pode ser que ela perca algumas vantagens enquanto estiver defasada. Por último, o Poco F2 Pro ele melhorou muito a sua câmera quando comparado com o modelo anterior, mas ele ainda não é um topo de linha. Vamos passar pelas lentes. A frontal pop-up agora possui 20 megapixels. Na traseira nós temos uma principal de 64, uma ultra-wide de 13, uma telefoto macro de 5 e a auxiliar para o desfoque. No geral, as selfies elas vão ficar com o rosto bem corado, que é bem legal, mas a nossa barba vai ficar um pouco mais escura. Alguns detalhes se perdem no embelezamento forçado que ele parece aplicar. O céu também ele não fica com o branco estourado, que é bom, pelo menos fora do modo de desfoque, mas qualquer luz mais baixa, mesmo dentro de casa, começa a apresentar um pouco de chiado. O Mi 10, por exemplo, que a gente já comparou aqui, ele sai mais caro, mas ele vai muito melhor nesse quesito. O Poco tá longe de ter uma selfie ruim, mas ele acaba ficando pra trás dos verdadeiros topos de linha, como eu já comentei. Onde ela realmente fica pra trás mesmo, assim, que dá pra sentir, é nas selfies noturnas, por conta da falta de um modo noturno específico para essa lente. Se observa a dificuldade de focar e a nitidez da foto fica muito mais baixa, com mais chiados e praticamente inutilizável. Eu sei, eu tô exagerando aqui, porque a gente tá falando de um celular um pouco mais caro, modelos mais baratos vão entregar resultados ainda piores, mas para esse tipo de celular, nessa faixa de preço, olha, daria para ele ir um pouquinho melhor. Já no caso da câmera principal, a gente comparou bastante o F2 Pro com o Mi 10, eu já comentei dele, mas vou retomar por aqui. E o resultado é similar em algumas situações. O pós-processamento da Xiaomi, ela gosta de deixar a foto com a saturação lá em cima, mas ainda assim conseguir um bom alcance dinâmico. Os modos de inteligência artificial e o HDR, eles acabam inventando algumas cores e dependendo das cenas reconhecidas, vai ter algumas diferenças, mas eu acredito que muitas pessoas vão preferir esse modo aí de HDR, modo saturado, que dá um tapa na foto. Eu particularmente achei que as fotos do Mi 10 ficaram bem melhores, elas têm uma qualidade de câmera, profundidade, até mesmo o HDR dela é melhor, enquanto aqui no Pocophone F2 Pro, ele acaba puxando mais a saturação, até como uma forma de, sei lá, deixar mais interessante. Isso você não vai perceber tanto na lente principal, e sim nas adjacentes. A ultra-wide, aliás, puxa muito a saturação quando comparado com o Mi 10. Mas deixa eu voltar para a lente principal, já que nela você tem acesso ao modo noturno. Ela ilumina bem a foto, talvez até bem demais, e gera até um pouquinho de chiado aparente em alguns momentos, e esconde eles em outros um pouco mais fáceis. As fotos estão ótimas, tá? Mas mostra que a Xiaomi ainda tá um pouquinho para trás nessa faixa de preço. Essa daqui é uma câmera muito perto do A71, por exemplo. As fotos com a lente ultra-wide, como eu comentei, elas estão com boa resolução, mas elas são muito mais saturadas. Essa lente, aliás, ela puxa um pouco mais para os tons frios, o que dá uma diferença grande entre a foto principal e a foto da ultra-wide, e isso me incomoda bastante. O problema dessa lente, de novo, é à noite, onde ela simplesmente deve ser evitada, e você tem que ir lá com a principal. A última lente, por assim dizer, é a macro, onde você pode chegar bem perto de objetos sem perder o foco. As fotos até que saem boas, mas é não só difícil encontrar uma utilidade para ela, como realmente a qualidade não é incrível, é para fazer número mesmo. Como esse aparelho tem um Snapdragon 865 e já tem uma câmera principal com mais megapixels, eles habilitaram a gravação em 8K, que é igual ao Mi 10. Por aqui eu acho que fica ainda mais claro que isso não passa de uma firula, é mais difícil de usar do que a câmera macro até, e com resultados duvidosos nos melhores dos casos. Eu dou essa opinião justamente porque o preview fica um pouco lagado e a câmera treme bastante, então não acho que é legal, além de, claro, você gastar muito espaço com essa câmera 8K que não traz um benefício tão grande assim.
Fora isso, as gravações em 4K são até que boas e a estabilização no Full HD é ótima, então ele manda bem em filmagens. Só não nessa resolução maluca que é o 8K. As câmeras do Poco F2 Pro então são uma das principais evoluções da linha, chegando bem perto do nível de intermediários premium, mas não passando a barreira ali que o tornaria um flagship. Então você vai ter um celular que em quase todos os quesitos ele tá como topo de linha, mas as câmeras são apenas boas, elas são de intermediário premium. O resumo da conversa que a gente tá tendo nesse vídeo aqui hoje é que a principal diferença entre o Poco F1 e o F2 Pro é que o novo modelo é um aparelho muito mais completo, que compete com outras linhas premium da marca, em câmera, em construção, tela e bateria, sem perder o alto desempenho que tornou a linha famosa, além de, claro, o preço. O problema é que a alta do dólar prejudicou muito a competitividade no mercado atual. O Poco F2 Pro é encontrado hoje por R$ 2.600 em algumas lojas de importação, como a Banggood ou a Gearbest. Mas daí falta o frete, o IOF e ele ainda pode ser taxado quando chegar aqui no Brasil, o que o colocaria na casa dos R$ 4.000. Então, lá fora, ele chega a custar 40%, 50% menos do que um S20 Plus, S20 Ultra da vida. Só que aqui ele pode chegar ao valor de um S20 em boas promoções, o que torna impossível de chamá-lo de um flagship killer, já que as câmeras são sim um dos grandes pontos de economia desse modelo aqui, que no geral consegue entregar o essencial para um topo de linha, e eu acho isso daí muito bom. Com esse preço que ele tem aqui no Brasil, o jeito é torcer para o nome Pocophone ter peso suficiente para as importadoras e para a DL trazer o F2 Pro aqui para o Brasil também, para tentar facilitar um pouco mais. Se o preço dele estiver perto do S20, no entanto, complicado escolher entre um e o outro. Eu acho que às vezes o S20 com assistência técnica pode fazer muito mais sentido. Agora, se você tá super animado para pegar um Poco F2 Pro, lembra dos links na descrição para fazer a sua importação, tome todos os cuidados. Também vou deixar o guia de outros canais sobre como fazer isso. E se você gostou do vídeo, não esquece também de like, de comentário, que eu quero saber a sua opinião, e claro, de se inscrever por aqui, porque tem muito vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!